fez um grupo só dos de Sorocaba, né? Como nós éramos numerosos, a gente troca bastante figurinha, a gente faz muitos negócios compartilhados, alguém vai desenvolver alguma ação, antes de mais nada, expõe para todo mundo, a gente mede resultados juntos em relação a essas ações que são feitas, e isso, para mim, é muito importante porque você lida com pessoas que a gente já subentende que são melhores que a gente. Então, né, a gente acaba compartilhando e já acaba tendo uma segurança em relação àquilo que a gente vai traçar. É engraçado que a feira ela ocorre por 3 dias, não sei se isso mudou, mas a missão em si ela dura mais de uma semana, um pouco mais de uma semana. E isso é muito interessante porque as visitas técnicas são em tantos locais, de tantos tipos de segmentos relacionados a alimentos e bebidas, que não existe, como todos vocês disseram, a possibilidade da gente não reinventar uma receita no nosso cardápio, por exemplo, por base daquilo que a gente aprender lá. São raros os momentos que a gente fica com tempo livre, né, de fazer compras e tudo mais, mas porque é tão estimulante, você sai de uma visita técnica, você já quer ir para outra, e você já vai conferindo a sua agenda, né, que você recebe, e já está super ansioso a saber que no dia seguinte você vai visitar a melhor hamburgueria ou o melhor estabelecimento de determinado segmento. E isso foi muito rico para mim. Eu sou uma pessoa que, muito embora eu tenha 23 anos, eu comecei a trabalhar aos 14 anos e sou apaixonado por servir. Apaixonado por servir. Eu comecei trabalhando com 14 anos no McDonald's como atendente e sem precisar, graças a Deus, meus pais, não que isso faça uma diferença, mas meus pais sempre puderam me proporcionar uma condição que eu não precisasse trabalhar. Sempre estudei em escola particular e minha mãe ficou louca da vida comigo quando eu fui levá-la para assinar meu contrato de experiência no McDonald's, porque eu era menor de idade, então alguém tinha que se responsabilizar por aquele trabalho. Ela ficou louca da vida porque o que eu iria ganhar naquele trabalho era um pouco menos de 1/3 do que ela pagava de escola para mim. Então ela falou: você não precisa disso, você tem que estudar, você vai ganhar 2,41 a hora, na época eu ganhava 2,41 a hora. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa, ter meu próprio dinheirinho e não trabalhar para os meus pais, porque meu pai tem negócio também, mas de uma área completamente diferente. Ele tem clínica de ortopedia, né? Então eu nunca me interessei em efetivamente trabalhar com esse segmento. Então eu comecei trabalhando no McDonald's. De lá para cá trabalhei em cantina de escola, trabalhei revendendo Avon. Eu sempre gostei de atender, sempre gostei muito de atender. Quando decidi por fazer aos 17 anos, quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei a escola, né, o colegial, a fazer administração. Passei em faculdades fora, né, mas optei por fazer numa faculdade particular na minha cidade, mesmo em Sorocaba, para não ter que sair de casa. E daí, aos 17 anos, junto disso, eu estava trabalhando numa livraria, já num shopping, mas fui convidado para trabalhar como auxiliar administrativo numa empresa. Optei por trabalhar nessa empresa porque já estava mais relacionada à minha formação, aquilo que eu estava buscando como formação acadêmica. E comecei a trabalhar em 1º de abril de 2011 na IGT Food Service, que é uma empresa que é uma grande operadora de franquias e marcas próprias, principalmente no ramo alimentício, e todas as lojas dela ficam nos principais aeroportos do Brasil. Comecei a trabalhar nessa grande empresa como se fosse um estagiário, né? Um auxiliar administrativo. Saí de lá no ano passado, quando eu fui na feira, eu, inclusive, ainda era dessa empresa, e desde então agarrei diversos projetos dentro dela e, encurtando um pouco a conversa, acabei me tornando, aos 20 anos, diretor de operações dessa empresa, com 900 colaboradores. Responsável por 75 lojas em todos os aeroportos do Brasil. E daí, um mês antes de participar da feira da Summer Fast Food, eu, na verdade, eu fui porque eu tinha muita relação com a associação comercial, assim como com o Sebrae, porque eu mandava muitos funcionários da matriz, muitos colaboradores da matriz, para fazer cursos no Sebrae, aqueles cursos rápidos de formação, de manipulação de alimentos, por exemplo, e por isso eles chamaram para eu fazer parte dessa missão. E topei. E um mês antes de participar da Summer Fast Food, a Salchipão me procurou para que eu, como diretor de operações de uma rede de varejo de ramo alimentício em aeroportos, para que a gente colocasse um carrinho de hot dog em aeroporto.
Agora, contando um pouco da história da Salchipão, a Salchipão está escrito aí que ela existe desde 1988. Nessa época eu não estava nascido, não estava na feira, não tinha adquirido nada desse conhecimento, mas ela nasceu da paixão do seu fundador, que é o Gonçalo, que mora aqui em São Paulo, inclusive, em comer hot dogs em Nova York. Hot dog no Central Park, não sei quem já teve a oportunidade de ir e comer, e ele criou isso lá em 1988 em Portugal. Ele acabou sendo agraciado, né, do momento, do cenário econômico e tudo mais, e ele conseguiu a concessão de 25 pontos em frente aos principais estádios de futebol em Portugal. Então, ele colocou 25 carrinhos de salchipão em frente a esses estádios e foi um sucesso. O rumo da vida dele fez com que ele acabasse não dando mais tanta energia para o negócio. Ele se formou em Direito, é especialista em Direito Internacional, e mudou-se para cá, para São Paulo, e trouxe, no caso, né, o escritório dele de advocacia para cá. Em 2014, eu não tinha envolvimento nenhum com o salchipão ainda, mas em 2014, ele quis criar um plano de negócios para reviver a salchipão, mas aqui no Brasil. Então, um fundo de investimento chamado Alfapar aportou a ideia dele em se criar a salchipão no Brasil, e eles criaram um plano de negócios que a Salchipão deveria ter 50 operações próprias para iniciar um processo de franquia. Com 50 operações próprias, a marca já teria valor, já seria reconhecida no mercado, e com isso o processo de franquia seria facilitado. Esse plano de negócios não deu muito certo. Ter 50 operações próprias, a gente que trabalha com restaurante, com cafeteria, com estabelecimento de alimentos e bebidas, a gente sabe quão difícil é. E em menos de um ano, esse plano de negócio, na verdade, não foi seguido, e saiu a figura desse fundo de investimento como sócio. Entrou uma outra pessoa como sócio, né, da Salchipão, e eles me acionaram, desistindo da vontade de ter operações próprias, de já começar a colocar operações da Salchipão em pontos de alto fluxo, em aeroportos, né? A visibilidade de marcas em aeroportos também é muito grande, né? Então, eles me buscaram para isso. Antes da feira, eu falei, bom, vamos lá. Encontrei um ponto no aeroporto do Galeão, coloquei um carrinho para funcionar e fui para a feira. Fiquei 15 dias fora. Quando voltei, eu falei, não é que está vendendo hot dog? Esse negócio está dando certo. E voltei já com aquele espírito de querer empreender e tudo mais. Foi aí que eu conheci o Gonçalo, que é o fundador da marca. Até então, a gente só havia se relacionado por telefone ou por e-mail. E a operação estava rodando e fluindo muito bem. E daí, eu, quando vim até aqui em São Paulo para conhecer a Salchipão, para conhecer a empresa, para conhecer o produto, para conhecer a marca e a estrutura como um todo, eu virei e falei assim, bom, vamos criar um planozinho de expansão para colocar esse carrinho em outros mais aeroportos, mas eu quero um carrinho para mim também. E acabei me tornando o primeiro franqueado da rede. Isso foi em julho do ano passado. Comprei um carrinho para mim, quero mostrar a foto do carrinho, mas não sei onde está. Onde está aqui, será? Por mais que eu seja japonês, eu sou um japonês meio paraguaio, porque eu sou péssimo com tecnologia, tá? Então a dona Glória está aqui, ela vai me ajudar. Pode ser essa daqui. Olha que bonitinho. É ou não é lindo? É lindo. E esse nosso carrinho já, no caso, é no aeroporto do Galeão. Não era para ficar passando, mas tudo bem. E daí eu comprei o meu carrinho e comecei a fazer evento em Sorocaba. Ele, na verdade, tem muitas pessoas que olham e falam, é um food truck. Eu detesto o termo food truck porque eu acho que o nosso carrinho é um pouco diferente em relação a isso. Porque ele tem uma mobilidade, como o de um food truck, mas a estrutura é de 2 metros quadrados. Então, ele pode estar em qualquer lugar, pode estar no evento, pode estar no aeroporto, pode estar no metrô, pode estar em qualquer ponto que demande, no caso, ele demanda só um ponto elétrico. E voltando agora a falar um pouco sobre eu vou tirar aqui só para não desviar a atenção de todo mundo. Eu não sei como é que é. Falando um pouco agora sobre o meu carrinho lá em Sorocaba, eu, como diretor de operações de uma rede, fazia os meus eventos no horário que eu podia. Então, eu estava acostumado a trabalhar pelo menos umas 12 horas por dia. Mas eu virei e falei que não iria colocar o meu carrinho nas mãos de ninguém até que eu tivesse o retorno do meu investimento. Então, eu podia fazer,
nas minhas horas vagas, que eram dias de semana à noite e final de semana. Então, eu não tinha folga mais, eu colocava em festival de food truck aos finais de semana, colocava na balada de um primo meu de sexta-feira, cada dia eu colocava o carrinho no lugar, e era eu mesmo que ali preparava os hot dogs e atendia e tudo mais, porque eu queria que aquele investimento fosse recuperado nas minhas mãos. Em 7 meses foi. E agora, no caso, já tenho meu carrinho, por mais que eu tenha mudado para cá, para São Paulo, meu carrinho é um amigo meu que toca lá, e eu coloquei ele como sócio. Falei, ó, você toca, metade do resultado é seu, metade é meu. Daí ele, como agora trabalha por resultados, todos os dias o carrinho lá, para ter certeza que tem agenda completa. E eu, quando foi no final do ano, o Gonçalo me procurou, né, que é o criador da marca, e ele gostaria, como ele destinava 50% do tempo dele só a salchipão, porque ele exercia outras atividades, que eu pudesse, de alguma maneira, contribuir mais um pouco com a salchipão. Ele queria que eu me tornasse sócio dele. E eu expliquei para ele, falei, bom, eu estou namorando a salchipão há um certo tempo e você está querendo fazer com que o casamento realmente aconteça, né? Mas eu estou casado com a GT há 5 anos. E, querendo ou não, foi lá que eu tive todas as oportunidades da vida. Né? Aprendi muito, foi uma escola para mim. Então, eu vou falar com, né, o dono da empresa, o seu Isidro, que é um senhor de 80 anos, que até hoje dirige a empresa. Eu falei para ele, vou ter que conversar com ele primeiro, porque o chefe tem que liberar. Né? E a conversa foi muito boa, ele ficou triste com a minha saída, mas feliz que eu estava seguindo o meu rumo para os meus próprios negócios. Hoje, como sócio da Salchipão e diretor executivo, porque executo realmente a empresa, a gente está, do ano passado para cá, desde o meu envolvimento, com 17 operações ativas e um plano de negócio para que até dezembro agora desse ano de 2016 nós tenhamos 30 operações. Nós já vendemos franquias, temos 4 operações próprias que ficam nas estações do metrô do Rio de Janeiro. O nosso interesse não é em operar ponto de venda, mas a gente também considera o fato de estarmos em um ano de Olimpíadas, visibilidade para a marca. Então, como surgiu essa oportunidade no metrô, nós abraçamos e estamos operando essas 4 unidades. Além delas, a gente está com 3 operações no aeroporto do Galeão, 2 operações no aeroporto de Maceió, 2 operações no aeroporto de Recife, uma no shopping de Recife, a minha de eventos em Sorocaba. Temos um franqueado de eventos aqui em São Paulo com 2 carrinhos. Acho que falei tudo. E esse mês vamos ter mais 2 novos franqueados, um para evento no Rio de Janeiro e outro para evento em São Paulo. Falando do negócio, a Salchipão, ela está não está em fase, assim como todo negócio tem que ser, estamos em constante mudanças, né, e aprimoramento. Hoje, falando de produto e dos conceitos que todos disseram aqui, principalmente a Simone, eu tenho muito orgulho em dizer que a nossa salsicha é uma salsicha tipo Frankfurt, que é uma salsicha alemã, que ela é um pouquinho mais clara porque ela não tem corante e não tem glúten. Então, a gente faz questão de, aprendido dos conceitos que eu tive da missão da Summer Fancy Food no ano passado, em simplesmente tornar público aquilo que ninguém sabe, mas que faz com que a marca tenha a força que tem. Vocês vão poder ver na edição esse ano, nas visitas técnicas, como eles, nos estabelecimentos de lá de Nova York, como eles fazem questão de mostrar que o produto é do mercado local, que o produto é orgânico, que o produto não tem glúten, que o produto não tem qualquer tipo de química, e isso é uma teoria que eu estou fazendo com que se torne prática no nosso negócio. Além do que o nosso bacon vegetal é à base de soja, não é um bacon de origem animal. Então, alguns inputs assim que foram assim cruciais para que o negócio performasse da maneira que está performando. Quando eu cheguei aqui, eu falei para a Simone, eu falei, nossa, eu estou nervoso que eu não sei o que eu vou falar. Daí ela virou e falou assim, conversa que vai ser mais interessante. É o que eu estou fazendo, estou conversando. Só que durante as palestras dos nossos colegas aqui, eu fui anotando, não estou entendendo nada que está nesse papel, mas fui anotando algumas coisas que eu não gostaria de esquecer de comentar, então por isso que eu vou dar uma lida. Vocês dão uma licença para mim, tá bom? Bom, falei disso.
E, que eu estou muito feliz de falar isso, fiquei muito feliz também de ver na apresentação da Simone, esse é o primeiro ano que nós vamos participar da maior feira de franquias do Brasil, que é a ABF. A edição vai ocorrer de dia 15 a 18 de junho, né? E a Salchipão vai estar lá com stand e com operações na praça de alimentação para venda. Então, eu estou muito feliz e eu comemoro. Minha vida é uma comemoração, entendeu? Estou sempre assim feliz mesmo, porque cada resultado que o nosso negócio dá é fruto realmente do nosso trabalho, né? Eu não acredito em dinheiro fácil, não acredito em pirâmide, não acredito em nada dessas coisas, porque tudo, né? Se eu posso dizer que é muita coisa, mas tudo que eu construí na vida, e a exemplo de pessoas que eu tenho, em que eu sigo e que gosto muito, conseguiram construir, foi fruto de muito trabalho. Então, é por isso que eu comemoro tanto. Falando sobre a feira em si, foram dias de imersão e aprendizado. O nosso vice-presidente aqui não está mais, mas que ele chegou a mencionar sobre isso, né, de imersão e de estar desconectado em relação ao celular, e realmente é. E isso é maravilhoso, porque você só fala sobre o seu negócio, só vê experiência, só compartilha experiência com gente que entende, as pessoas entendem mais que você, e você fica aprendendo a todo momento. Então, isso é muito interessante. A Renata roubou minha fala quando falou da Barilla, mas foi uma experiência que eu tive, que eu quero levar para todas as equipes que eu venha a ter na Salchipão no Brasil, ou quem sabe no nosso plano de negócio exterior depois, né? Mas eu quero levar isso porque a paixão com que aquele atendente recebeu a gente, ele sabia de tudo, coisa que não precisava nem falar, mas ele sabia de tudo, e ele era muito entendido, e ele era apaixonado pelo negócio, e isso eu acho que todos nós precisamos, caso não amemos o nosso negócio, mudar de negócio e trabalhar com pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, né, e que amem aquilo que faz. Bom, a dona Mônica não apareceu com a plaquinha. Deixa eu contar uma coisa para vocês também. Lá na feira, ano passado, no final da apresentação, tinha, né, cada um tinha que dar, eu não sei explicar o termo que era, mas cada um tinha que fazer uma palestra e tudo mais, contar como foi. E eu estourava tempo, porque eu não queria nem saber da plaquinha que ela estava falando, porque eu tinha tanta coisa para falar que eu aprendi naquele negócio, que hoje, quando eu cheguei, ela falou assim, olha, eu fiz plaquinha. Mas hoje, pelo visto, acho que eu estou um pouco mais contido. Para finalizar, no primeiro dia da feira, da missão como um todo, a gente foi para o hotel, né? E daí, na sala de convenções do hotel, a gente teve, não sei como está o cronograma esse ano, mas a gente teve uma palestra com a Bob Lloyd, que é a dona do Magnolia's Bakery, que é uma doceria muito famosa no Sex and the City, né? Que o pessoal tornou-se famosa graças ao seriado Sex and the City. Que maravilhoso! Você vê uma empresária daquela palestrando para um grupo de 40 pessoas, você vê, compartilhando experiências, e graças a Deus, nosso amigo Renato estava lá, porque ela usava uns termos que ninguém entendia, e ele traduzindo, e aquela coisa maravilhosa, é extremamente enriquecedor. Se eu pudesse, eu iria nessa missão novamente, tenho que vender muito hot dog, então, infelizmente, nessa eu não vou participar, mas confiante de que na próxima eu tenha essa disponibilidade. Obrigado a todos, desculpa qualquer coisa.